Bem-vindos a mais um Jump Talk, podcast da Jump, onde nós trazemos líderes e executivos de mercado para falar sobre tecnologia, transformação digital, sobre dados e também sobre carreira. E falando de carreira, hoje a gente recebeu o Igor. O Igor, ele é Head de Data e também cuida da estratégia de governança e inteligência artificial na Sonto Seguros, né? E me acompanhando aqui nessa conversa com o Igor, eu tenho o Gilberto. Tudo bem, Gilberto? Tudo bem, Anderson? Prazer estar aqui com você. Muito bom. E o que você gostou mais dessa conversa aqui com o Igor? Bem, o nosso convidado, o Igor, ele tem mais de 15 anos de experiência na área de seguradora. A formação dele é em matemática, né, Anderson, que impulsionou bastante o conhecimento dele em dados e também na área de inteligência artificial. Legal, isso levou ele a esse ano a ser contemplado aí, receber a honraria de ser um AI Champion. Ele recebeu esse prêmio, né? Muito legal. E que fala um pouquinho sobre a carreira dele, né? E ele vai falar um pouquinho como foi a experiência e o impacto desse prêmio na carreira dele na primeira pergunta que a gente fez para ele no podcast. A questão do seu reconhecimento nesse último ano como AI Champion, e você é o único da indústria de seguros no Brasil reconhecido com esse título dentro na comunidade. Como que foi isso? Como que você se sente? Como que você chegou no AI Champion? Né? E como que esse reconhecimento, o que esse reconhecimento significa para sua carreira? Não, significa muito, né? Eu fiquei muito feliz por esse reconhecimento e também destacar que não é um reconhecimento apenas do Igor, né? Mas em si também do trabalho coletivo que a gente vem desenvolvendo na Sompo, né? No intuito de usar dados e IA realmente para a gente mudar ali o mercado de seguros, né? Eu acho que esse ponto de ser o único representante no Brasil de seguradora reforça um pouco isso, né? O papel que a gente está desempenhando lá na Sompo, ele é muito abrangente, porque o mercado segurador, ele historicamente é mais conservador, né? Então a ideia da gente utilizar IA em processos core, como subscrição, precificação e gerenciamento de risco, dá uma conotação totalmente diferente do que é apresentado hoje, né, pelas demais seguradoras. Perfeito. Eu ia perguntar sobre o ponto de virada na sua carreira, mas você já falou, né? Quando você começa atuando já no mundo financeiro, a indústria financeira é uma das mais evoluídas quando você fala de uso de tecnologia, de dados e IA, principalmente no Brasil, né? Então eu acho que ter começado nessa indústria foi bem importante para direcionar sua carreira nessa linha, né? Sim, eu acho que muitas coisas que eu aprendi na área de finanças eu utilizo até hoje, né? Principalmente em relação à viabilidade de projetos, né? Porque quando você está nessa posição, muito olhando da parte de estratégia e governança de dados, você tem que ter uma visão um pouco mais analítica, no sentido de ter uma visão mais holística da coisa, né? Você não tem que olhar só o seu pedaço, você tem que ter essa visão sistêmica, né? O que a gente fala. E essa forma de você trazer o resultado em si do que você está implantando é super importante. Então, acho que todo esse background que eu trago de finanças ajudou muito a gente progredir em relação a isso. Sim. E uma das questões. E tem um outro ponto, né? Porque você está na indústria de seguros, você está uma indústria altamente regulada, né? E existe uma ética, uma responsabilidade que é cobrada das seguradoras, né? Em todo o seu negócio, né? Então você tem entidades reguladoras como a SUSEP e você tem que responder a essas entidades e você tem que seguir um monte de regras. Isso afeta diretamente a governança, né? Afeta diretamente a estratégia da empresa, né? Sim, sim. Ele, na verdade, assim, acho que o ponto da regulação, ele não é um inibidor para você poder avançar, por exemplo, com soluções de inteligência artificial. Acho que pelo contrário, acho que é um complemento. Principalmente você olhando para a IA, eu acho que a regulação te força a utilizar isso de uma forma mais responsável, né? Então você meio que já fica preparado para algumas coisas. Hoje a gente ainda não tem, né, uma regulação de inteligência artificial aqui no Brasil, ainda está em aprovação, né?
mas a gente já tem algumas bases olhando para fora, como o da União Europeia, né, que já tem lá uma regulamentação um pouco mais conservadora, mas que a gente leva como base. Existem alguns frameworks, como o do NIST também, que a gente também acaba considerando nesse trabalho ali de governança. Mas eu entendo que a regulação é até um fator favorável, né? E quem é de seguradora sabe, né? A gente avalia risco, né? Sim. Então acho que esse talvez seja até um fator diferencial entre nós e outros segmentos, né? Quando a gente for expandir realmente o uso da inteligência artificial. É interessante essa visão, né? Porque a regulação, ela te dá uma diretriz mesmo, né? Então você já sabe por onde começar, diferente de outros mercados. Por exemplo, o varejo não tem uma regulação. Então o que você vai fazer? Hoje tem pelo menos a LGPD, então você sabe o que você pode fazer, pelo menos com o dado, né, do seu cliente. Mas ter essas regulações prontas, eu acho que já te dá um direcionamento, né, do que qual é a linha que eu tenho que seguir nas minhas soluções de dados, nas minhas soluções de IA, na minha solução de governança, né? Exato, perfeitamente. Isso acho que é um fator que favorece, né? A gente já meio que já fica preparado para o que vai vir, né? Então, imaginando aí que venha uma regulação de inteligência artificial nos próximos meses ou anos, né? A gente já está preparado para isso. Né, perfeito. E é uma luta que é diferente, porque assim, quando a gente olha, quando a gente fala de regulação, eu olho, por exemplo, para a LGPD. No momento que a LGPD veio, era uma grande dúvida na cabeça de todo mundo, né? Eu dei o exemplo do varejo. Varejo era terrível, porque você fazia qualquer coisa com o dado do cliente. Seguros já não era assim, né? Seguros você já tinha uma visão do que você podia ou não fazer, né, com a regulação. Então, muito importante. E aí eu queria... Você quer fazer mais alguma pergunta? Que eu queria voltar num outro tema. Eu queria pensar, é interessante tudo que o Igor está trazendo e a gente percebe uma dinâmica na sua carreira, né? E, e não, nada linear também, né? As mudanças importantes aí. E todo executivo que senta aqui, Igor, conta alguma coisa de valores pessoais, e eu nem sei, Anderson, se eu vou atrapalhar a sua próxima Não, pergunta, pode ir. mas de valores pessoais que de alguma forma agrega para esse novo momento que ele tá trabalhando, né? Que ele está vivendo profissionalmente. E você tem alguma coisa que você fala, olha, esse é um valor pessoal que eu tenho e que muito me ajudou na carreira de dados, de IA, de governança, na minha liderança, na minha gestão, na implementação de coisas novas. É interessante porque quem está assistindo, né, se conecta de alguma forma com a sua história, né? Sai o Igor, que é aquele executivo no mercado que a gente vê trabalhando ali, entregando o trabalho diário, e traz o pessoal que, poxa, conecta, né, com o dia a dia. Tem alguma coisa que você... Sim, acho que dá para destacar pelo menos 3 pontos. Acho que, e principalmente, isso já era importante no início da minha carreira, e agora, olhando a parte de dados IA, acaba sendo ainda mais importante. Eu acho que curiosidade. Curiosidade, eu acho que é um fator importante, porque até a gente estava falando aqui, né? As coisas estão mudando de uma forma muito rápida. E você tem que estar sempre atualizado, né? Então, eu sou uma pessoa que gosto muito de estudar as coisas, né? Então, e ficar por dentro das novidades, né, que estão acontecendo. Então, acho que a curiosidade acho que é um fator importante, principalmente se você vai estar atuando na área de dados e de inteligência artificial. Outra coisa super importante é a disciplina, né? Você tem que ter disciplina em tudo que você faz. Se você não tem disciplina em tudo que você faz, não vai ser algo constante e duradouro, né? Então, acho que isso é um outro fator importante. Colaboração, né? Você nunca vai conseguir entregar nada sozinho, né? Então, você tem que trabalhar muito essa parte de colaboração, principalmente ali no ambiente empresarial, né? Então, acho que são 3 coisas pessoais que eu levo para mim e que vem me ajudado aí, né, na minha carreira até o momento. Muito legal. Legal. E é interessante como as conversas se conectam e as necessidades de todo mundo são parecidas, né? Ontem a gente teve aqui com o Lourenço, né, da Kinview, e ele falou muito disso, né? Dessa colaboração e de olhar para o ser humano, porque
o líder, ele define a estratégia, define o porquê, o quê, né? O como, mas o que vai ser feito ali vai ser feito por um time e o líder tem que estar de olho nisso, E né? ele entrega pelo braço do outro, né? Exatamente. Existe o papel, acho que o papel do líder aí nesse sentido na organização, ele é super importante, mas não no sentido do controle, né? Sim, Ele tem que criar ali um ambiente muito favorável à inovação, né? E provocativo até, né? Facilitador que Facilitador, exatamente. O líder, acho que o principal papel do líder é eliminar as barreiras, né? perfeito. Eu, assim, lá na Sompo eu trabalho muito com o time nesse sentido. Eu tenho pessoas lá que pensam totalmente diferente uma das outras. E os skills não são todos técnicos, né? Tem conhecimento de negócio, conhecimento analítico, e eu acho isso extremamente produtivo, né? O que eu entendo é que para você construir um time de alta performance, começa mais pelo propósito, né? Você tem que ter pessoas que pensam diferente, mas que têm o mesmo porquê, né? Então acho que isso é o que faz toda a diferença, né? E a gente procura criar esse ambiente, né, mais produtivo, mais inovativo dentro ali da empresa, justamente para a gente ganhar performance. Perfeito. E o papel da curiosidade também eu acho importantíssimo, né? E aí, aproveitando esse papel da curiosidade, né, nos seus valores, o que como você está enxergando o mundo hoje, né? E o que você entende que vai ser uma... Você já falou, pois, governança vai ser algo que todo mundo vai ter que olhar, mas o que você está vendo de futuro para dados, para IA, né, e para estratégia de negócio? Olha, as coisas, como eu falei, estão evoluindo de uma forma muito rápida, né? Eu entendo que, especificamente para o seguro, acho que a gente tem muita coisa a evoluir utilizando principalmente inteligência artificial na área de subscrição, tá? E na área de gerenciamento de risco. E aí, quando eu falo de inteligência artificial, não quer dizer que a solução ela vai ser só inteligência artificial. Sim. O que a gente vê e que vem trazendo muito resultado é uma combinação. O uso da inteligência artificial com programação, o uso da inteligência artificial com IoT ou com um analytics avançado, né? Então, acho que essa combinação ela é muito importante. Eu acho que vai ser aí um dos papéis fundamentais do futuro, principalmente olhando ali a parte de seguros. Tem alguns movimentos acontecendo que, apesar de estar ainda embrionário, mas que podem impactar lá na frente, que é o caso dos veículos autônomos, somente em relação ao transporte de carga. Então isso pode ser um fator diferenciado, que também pode impactar, e a própria IA física, né, com construção de robôs, né, ali para o trabalho, principalmente do pátio de fábrica, de alguma forma, né. Então acho que isso pode influenciar no fator risco, né, da empresa, né, todas essas coisas que eu comentei, isso automaticamente vai impactar no valor do seguro e para as seguradoras. Achei interessante essa conversa. Eu gosto também de ficção científica. E às vezes a gente vai para esse lado quando a gente está falando de IA, né? Principalmente dessa IA mais física, né? Já existem conversas hoje na indústria de seguros, pensando nesses carros autônomos, nesses veículos autônomos para transporte, seja de carga, seja de pessoas. Como que está isso? Está avançado ou não? No Brasil ainda não que eu saiba, né? Mas lá fora já tem um movimento já iniciado, né? E já começando, né? Existem hoje, né? Praticamente que eu tive conhecimento há um tempo atrás de empresas totalmente autônomas, né? Uhum. Então eu entendo que vai ser assim, né? Vai acontecer uma hora, né? De você trabalhar mais essa parte de automação, né? Utilizando IA física, e tudo mais. Tem várias empresas que você vê que estão surgindo justamente para a criação de robôs, né? Utilizando inteligência artificial. Aí você tem, acho que é o mais conhecido a Tesla, né? Que vem fabricando lá o Optimus.
Tem uma que eu venho acompanhando também, que é a Figure, que está fabricando lá, acho que ela já lançou o Figure 3 já, né? E fez alguns trabalhos aí com algumas empresas importantes, acho que é BMW e tudo mais. Então, assim, acho que isso vai... Porque tudo que impacta, tanto nas fábricas ou de forma logística ali no transporte, vai acabar uma hora impactando o segmento de seguros, né? Porque você muda a forma como você avalia o risco. Né? Bem ou mal, isso favorece você mitigar alguns riscos, né? Porque, realmente, você colocando ali uma máquina para poder fazer uma certa operação tem menos risco, até de acidentes, né? Com humanos, né? Para trabalhos um pouco mais arriscados, mais críticos ali, né? Então, tudo isso impacta, de certa forma, o segmento dos seguros na avaliação do risco, né? Da precificação disso. Interessante, né? E eu voltei de Los Angeles semana passada. A Juba foi para São Francisco há alguns meses também. E lá na Califórnia você tem a Waymo, né? Que é de carro autônomo. A cada ano que passa tem mais. Dessa vez você não andava na rua sem ver pelo menos um ou dois passando, né? Passageiro no banco de trás e vazio no banco da frente. E aí a gente acha muito legal, mas tem todas essas problemáticas, né, para serem tratadas, né? Para carga, por exemplo, transporte de carga, eu acho que deve ser muito pior, né? Porque o seguro de corporativo para transporte é algo mais complexo do que... É até mais complexo do que você olhar pro seguro particular de automóveis, né? E aí acho que isso vai trazer algumas complicações bem boas para vocês, né? Sim, sim. A Sompa ela atua fortemente no segmento de transporte, né? Ela já é líder de mercado já há alguns anos, né? A gente tem muita preocupação em relação a isso, mas não somente no sentido de proteção, né? Mas no sentido de ter uma parceria estratégica com o cliente, né? Sim. Então a gente tem uma atuação muito grande no gerenciamento de risco, né? A gente tem lá na Sompo uma central de gerenciamento de risco, né? E que a gente movimenta ali, acompanha, bilhões em cargas todo ano, né? E a gente também já começou a utilizar a inteligência artificial nesse processo. Então, assim, eu acho que cada vez mais, acho que um ponto do que a Sompo já vem fazendo há algum tempo nesse tema de gerenciamento de risco, e acho que isso vai acontecer, pode acontecer também nesse segmento, é que as seguradoras elas vão tratar menos de proteção e mais de uma forma consultiva com o próprio cliente, né? Perfeito. Porque assim, o que acontece, né? Quando você olha, por exemplo, o segmento de transporte, para o cliente, o seguro é uma pequena parcela ali do valor, né, que ele emprega. Ele emprega muito valor em relação ao custo do trajeto, combustível. E se acontece alguma coisa com aquela carga, é prejudicial para ambos, né? Tanto para o cliente como para nós. Então, acho que trabalhar essa parte de gerenciamento de risco e a gente utilizando ali dados e IA para a gente poder melhorar esse processo, eu acho que vai ser o fator aí fundamental para alavancar essa mudança. E você fala de estratégia de antecipar algumas coisas, né? Exato. Então, trabalhar de forma consultiva para evitar o sinistro, de alguma forma. Sim. Então, tem meios hoje, eu imagino que você no mercado de seguros percebe que tem meios tem como precaver. Né? E às vezes, por não ter esse consultivo, não acontece. Né? O que a gente está mudando lá, né? Porque historicamente também o mercado de seguros ele trabalha mais de forma reativa, né, depois que acontece o sinistro. Como a gente trabalha, assim, está focado no segmento de grandes riscos, a gente não quer que aconteça o sinistro, né? É ruim tanto para o cliente como para nós, né? Então todas as soluções que nós implementamos, a gente coloca o cliente no centro. Então, por que isso vai impactar o cliente, né? E esse é o ponto, né? A gente deixou de ter essa análise baseada na reação para ter essa análise prescritiva, que é justamente você prever, né? Trabalhar de forma
de uma forma preventiva ali com o cliente. E o gerenciamento de risco é isso. Então a gente já sabe, né, baseado em dados, a gente já sabe qual que é o maior o trajeto mais arriscado ali, né, do transporte. A gente sabe qual que é a carga que acaba sendo mais visada. E a gente vai enriquecendo esses modelos para a gente ter um direcionamento ali, passar isso, transmitir isso para o nosso cliente também. E como que é esse trabalho? E aí, eu vou chegar uma pergunta que eu queria fazer, não no começo, mas agora a gente falou dessa questão do veículo autônomo, você trouxe o cliente para o centro, né, da discussão, e o cliente, quando a gente fala do seguros, do tipo de seguro que hoje a Sompo trabalha, você tem vários clientes dentro da história do seguro, né? Até chegar até a carga estar segurada, você tem um motorista, você tem quem está colocando a carga no caminhão, você tem um monte de papéis que você tem que olhar, né? Como que a Sompo vê isso e como que o cliente vê esse auxílio da Sompo, né? Porque muitas vezes eu fico imaginando, né? Eu sou um transportador. Eu vou fazer uma carga, né? E contrato o seguro da Sompo. Eu sei fazer o meu trabalho, né? De levar a carga de um lugar até o outro. Eu também não quero perder a carga. Como que vocês fazem para trazer essa cultura da Sompo para esse cliente em toda a cadeia, né? A pessoa que está contratando, a empresa que está contratando o seguro da Sompo, a pessoa que está está colocando a carga no pallet para colocar no caminhão, o caminhoneiro que vai dirigir o caminhão até o ponto. A Sompo tem essa preocupação? Como que é a visão dela? Não, a gente tem essa preocupação e existe essa visão como um todo, né? Então, a gente tem, como eu falei, tem esse trabalho de gerenciamento de risco e monitoramento, né, baseado lá na central de gerenciamento de risco, em que a gente, de certa forma, fornece, né, isso para o cliente, né? Então, acho que o primeiro ponto é que ele já enxerga hoje um valor agregado, né, muito baseado nesse serviço que é prestado de gerenciamento de risco. E o trabalho do gerenciamento de risco é exatamente o que você falou. É desde o início ali, né, da viagem, do trajeto, até o final, né? Então, todo esse processo ele é monitorado, né, pela central de gerenciamento de risco. E isso para o cliente é demonstrado em resultados, né? Tem clientes antigos, né, que atuam com a SOM e acabam renovando muito por causa desse trabalho que a SOM faz de gerenciamento de risco. Porque ele já entendeu que isso agrega valor para ele, né? Não é simplesmente a contratação do seguro, né? É algo a mais. E a IA pode trazer muito mais benefícios para isso, né? Porque os modelos de risco, esses modelos já existem há muito tempo. A questão é a velocidade que você consegue fazer isso, o custo que você consegue executar isso, diminuindo, né? Eu acho que tem muito mais a ser explorado, né? E aí sim eu vou voltar para minha primeira questão lá do começo, que é o seguinte: um dos maiores desafios de qualquer executivo, né, que cuida de dados, cuida de estratégia, cuida de IA, é definir onde ele vai colocar as soluções de inteligência artificial, de dados, onde ele vai colocar o dinheiro, né, como ele vai selecionar os casos de uso. Como que vocês fazem isso na Sompo e como você, Igor, atua para definir qual é o caso de uso mais importante para o negócio naquele momento, né? Onde a gente vai aplicar o orçamento, onde a gente vai aplicar o nosso esforço. Sim, dentro desse trabalho que a gente implementou, né, tanto da estratégia de governança, a gente criou um modelo operacional ali de aprovações de casos de uso, né, vamos dizer assim. Então surge a ideação, né, normalmente a ideação surge ali do Data Steward, do Data Owner, ele traz isso para a discussão e a gente faz o que a gente chama de análise diagnóstica. Perfeito. Um fator acho que super importante é que podem surgir dessas iniciativas alguns casos de uso que a solução talvez nem seja inteligência artificial, né?
muitos casos que a gente analisa é uma simples automação que um RPA consegue fazer, né? Então eu não preciso investir um valor, um desenvolvimento ali utilizando inteligência artificial, né? E o que a gente também enfatiza muito é que normalmente quando a pessoa ela vem com um problema, ela já vem com a solução, né? Ela vem com um problema e a solução. E a gente fala, não, fala qual que é a sua dor. Porque qual que é acho que uma mudança muito grande que a gente está tendo com a inteligência artificial é que a gente tem a possibilidade de mudar o processo completamente. Então, às vezes, quando a pessoa ela vem com um problema e já vem com uma solução, ela já vem meio enviesada com aquilo. Ah, porque aquela solução foi aplicada numa outra seguradora e acho que vai dar certo aqui. Não, não. O que você precisa? A gente já teve casos lá em que a gente acabou mudando todo o processo, né, justamente por causa do uso da inteligência artificial, e o resultado foi 2, 3 vezes melhor, né? Então acho que tem toda essa análise justamente para a gente poder direcionar, né, a equipe que vai trabalhar, o investimento e tudo mais. Dessa forma acho que a gente assim favorece, cria essa mudança de mindset também das pessoas, né? E também você tem algo um pouco mais direcionado, né? É um desafio cultural também, né? Porque Exato. você disse muito bem, a gente já recebeu muitas demandas aqui na Jump que o cliente vem e ele já fala, não, eu queria usar ChatGPT aqui para falar, não, peraí, vamos voltar atrás, né? Vamos pousar um pouquinho, né? Qual que é a sua dor, o que você quer resolver, porque às vezes você consegue resolver de uma forma muito mais barata, muito mais rápida, ter um resultado muito melhor, né? Exatamente. É um grande desafio. E como que você, e além dessa questão do caso de uso, né, e da estratégia, como que você enxerga, como que você consegue medir o impacto das soluções? Um dos grandes desafios quando a gente, ontem eu estava até conversando isso com uma pessoa, um dos grandes desafios da área de dados, da área de IA, é provar ROI em alguns momentos, né? Como que eu vou medir o retorno do investimento? Às vezes é muito fácil. Se eu estou fazendo um modelo preditivo de fraude, né? E eu implantei o modelo e eu consegui medir a redução da fraude, né? Eu consigo provar que o modelo teve um resultado. Mas existem outras soluções que o ROI ele não é tão palpável assim num primeiro momento. Como que vocês fazem para ter essa medição de ROI do resultado do investimento que vocês estão tendo em dados e IA e governança lá dentro da SOM? Sim, aqui acho que eu vou pegar um gancho do que eu falei lá atrás, né, do que o background de finanças ajudou nesse meu papel hoje, né? Toda a iniciativa, todo caso de uso que a gente inicia, a gente faz uma espécie de business plan, aquele caso de uso. Perfeito. E com isso a gente consegue identificar ali quais são os principais indicadores de performance. São os OKRs, né? Uhum. Então, a partir do momento que a gente implementa o caso de uso, a gente vai medindo esses OKRs e aí a gente vai conseguindo mensurar o impacto e o resultado se ele está de acordo com o que estava ali no BP, daquela iniciativa, daquele caso de uso, né? E com isso a gente vem acompanhando e dando um maior direcionamento em relação justamente ao ROI, né? Da coisa. Um ponto importante de acompanhar também os OKRs, a gente pode perceber se acontecer algum desvio do que a gente estava previsto, a gente consegue também fazer a correção de uma forma mais rápida, né? Então, por isso que é super importante você implementar e acompanhar, né, os OKRs ali durante o processo que o caso de uso já está em produção. Não é simplesmente você só, desenvolvi, está aqui, ó, agora se vira. Não, você tem que acompanhar isso daí. Não, perfeito. E esse acompanhamento ele é algo bem complexo também, né? Acho que quando você determina quais são os OKRs que você vai acompanhar, você já tem que trazer uma simplificação ali. Você já simplifica o processo? Né? Porque também não adianta você colocar ali ou tentar mensurar indicadores que você não consegue acompanhar ou mensurar. Sim. Né? Então, acho que nessa construção, quando você já bem no início,
ali do caso de uso, você já define KPIs simples de entendimento, né? Justamente para não ter esse tipo de problema. Bacana. Agora eu queria voltar um pouquinho sobre a cultura também, né? A gente já falou um pouco sobre os desafios da cultura, né? De evangelizar as pessoas sobre o uso correto da IA, o uso correto de dados. Esse é um trabalho que a gente faz muito aqui. Como que você tem explorado isso dentro da Sompo? Porque a IA, ela é a IA generativa, né? A IA é um campo muito extenso, né? Você, como matemático, já atua em finanças, já atua com IA há muitos anos, né? Mas a IA generativa, que essa é a que a gente está conseguindo aplicar de uma forma melhor agora, porque hoje a gente tem recurso para isso, ela trouxe para um público que antes não conhecia muito de dados, de IA, a possibilidade do uso de uma ferramenta que para eles é totalmente nova, que é magia, né? E essas pessoas estão lá dentro da empresa. E isso traz um risco. Risco de vazamento de dados, risco de você estar usando uma informação que não é correta, né? Que pode ser uma alucinação da IA e você está tomando aquilo como verdade. E diversos outros riscos para a operação. Como que você trata isso dentro da SOM? Como que você traz essa... Existe um processo de cultura dentro da Sompo? Como você enxerga pessoalmente que é a melhor forma também de você trazer esses alertas para as pessoas de uma forma que elas entendam a melhor forma de utilizar a IA e não que elas fiquem com medo da IA e nunca mais utilizem, né? Que elas tenham proveito daquilo. Isso foi uma preocupação muito grande nossa, né? Inclusive quando, logo no boom, né, que teve, né, do ChatGPT e tudo mais, e a gente considerou isso no desenho, né, de governança de IA. Hoje, né, a gente institucionalizou a cultura na Sompo, né, em relação a isso. Então, toda pessoa, antes de ter acesso ao uso de inteligência artificial generativa, ela faz um treinamento, né? E também existe uma política, né, que ela aceita durante esse treinamento em relação ao uso responsável da inteligência artificial, né? Sim. Porque assim, qual que foi o entendimento, né? É um pouco do que você falou. As pessoas vão usar de qualquer forma. Se ela não usar ali no computador da empresa, ela vai usar através do celular ou qualquer outra solução. Sim. Né? Então, a ideia é você criar esse ambiente seguro e confiável para as pessoas utilizarem a inteligência artificial generativa da melhor forma possível, ganhando eficiência no trabalho no dia a dia, sendo um potencializador ali para as pessoas. E vocês têm dado treinamento para as pessoas, além das políticas? Como tem esse sucesso? Treinamentos constantes, né? Nesse último ano, a gente teve mais de 40 horas de treinamentos de forma institucional, né? Alguns treinamentos um pouco mais específicos. A gente teve a Semana de Dados IA também na SOM. Legal. Né? Que foi um programa, uma iniciativa bem bacana, né? Começou esse ano e a ideia é que a gente tenha também nos próximos. Então a gente sempre está trabalhando isso, nessa parte de aculturamento. E assim, é algo institucional, né? Então é um trabalho que a gente faz em conjunto com a RH, já está ali dentro da cultura da empresa a gente trabalhar o uso da inteligência artificial. E como tem sido o impacto disso no dia a dia do colaborador? Então, eu acho que um ponto importante que não é somente você deixar, né? Utiliza aí, né? Você tem que monitorar isso, né? Então, a gente monitora constantemente, né, o uso. A gente vê uma economia de tempo, a gente tem como mensurar isso através das ferramentas que nós temos implementadas lá. Você vê uma redução realmente de tempo significativa, né, do uso ali da inteligência artificial generativa e por área, né? Então a gente consegue até de certa forma direcionar, né? E também a gente tem grupos de compartilhamento, né? Então uma solução ou um agente que foi construído ali naquela área ou pode ser útil além daquela área para outra, né? A gente tem também programas de incentivo, né? Premiações. Então quem esse mês utilizou uma melhor forma a inteligência artificial generativa, construir um agente que
gerou X resultado ali para a área, né? Então a gente toda hora está incentivando essa adoção. E hoje a gente já tem um número considerável de pessoas utilizando a inteligência artificial generativa dentro do assunto. Que legal, que elas impactam pro dia a dia. Então, muito interessante. E eu percebo, Igor, que o movimento de vocês é sempre montar realmente no meio do escritório a cabana, né? Para todo mundo se aculturar com aquilo. Então, eu brinco a cabana porque é a forma de centralizar ali e apoiar as áreas a entender o movimento, né? Então, cultura mesmo. Criar a cultura, ensinar como faz, usar os modelos. Então, vira aquele posto de referência mesmo. Busquem aqui e levem para a área de vocês para expandir. Isso é muito legal. Sim, sim. A ideia principal é a gente democratizar isso, né? Mas para democratizar a gente tem que trabalhar esse letramento e também monitorar, né? Porque a gente sabe que a inteligência artificial generativa, ela é muito boa. Ela não é a bala de prata, mas ela é muito boa e a gente vem acompanhando aí que vem apresentando resultados significantes, né? Somente no assunto. Muito bom. Não, perfeito. Igor, a conversa está muito boa, aprendemos muito, mas a gente está partindo para os finalmente. Eu queria fazer uma última pergunta para você, para o nosso encerramento. Que conselho que você daria para os executivos, para as empresas que estão iniciando esse processo ou estão expandindo pensando em expandir, estão em um movimento mais básico, estão querendo expandir essa estratégia de dados, de uso de inteligência artificial? E aí eu queria que você desse uma visão mais geral, mas eu também queria que existem muitas... A gente sempre ouve falar das empresas muito grandes de seguros, mas existem empresas menores de seguros também, seguros mais especializados, né? E eu queria que você desse uma visão mais geral, mas um conselho também para essas empresas de seguros. O que elas têm que olhar? Sim, eu acho assim, acho que toda transformação digital, ela vai acabar precisando de uma estratégia de dados IA. Sim. Sem isso, você não consegue seguir com uma transformação digital independentemente do segmento ali da empresa, seguros ou demais, né? Eu acho que assim, existem alguns fatores determinantes, né? Eu acho que se você vai avançar em relação ao uso da inteligência artificial, você tem que pensar muito na sua fundação. Quando eu digo fundação, é justamente a parte de dados, avaliar como que está o nível de qualidade de dados. Você tem que avaliar a parte ética e responsável em relação ao uso da IA, como isso vai ser tratado. Então, toda essa fundação, pensando a longo prazo. E, a curto prazo, você pensar em iniciativas que realmente atacam a dor do negócio, né? Que você consegue mensurar um resultado rápido. Então, de certa forma, você constrói ali uma visão de curto prazo e uma visão de longo prazo. E o importante, acho que, acima de tudo, é você começar. Né? Eu acho que se você ainda não começou, vai começar agora, corre, porque as coisas estão evoluindo de uma forma muito rápida, né? A maior parte das empresas já estão integrando inteligência artificial e até de forma autônoma, né? Nos principais processos ali dentro de cada organização. E isso é o que vai impactar lá na frente, é o que vai ser a mudança do jogo lá na frente em quesito de eficiência. Né, principalmente ali de quesito de eficiência operacional. Então acho que se fosse dar alguns recados aí, tanto para o mercado de seguros, né, para quem está começando e para outros segmentos, seria esse. Perfeito, Igor. Eu sempre falo que é a última pergunta, mas não consigo parar e faço as perguntas. Teve um tema que você levantou e que eu acho que a gente não discutiu, que é a questão ética da IA. Você falou agora nessa última resposta. Como que você enxerga essa questão ética na área de seguros, no uso do dado do cliente? Eu sei que assim, a Sonta ela está A Sonta hoje ela não está cuidando, por exemplo, de seguro-saúde, que eu vejo que é um risco maior. Mas você tem experiência, você
você já tratou desses temas também. Como que você enxerga essa questão ética quando a gente olha para o dado pessoal no seguro? Assim como eu falei, né? Acho que o fator regulador, ele ajuda muito as seguradoras nesse sentido, porque a gente já nasceu com essa preocupação, né? E apesar da Sompo agora estar atuando no segmento mais B2B, né, ali diretamente com empresas, isso não deixa de ser uma preocupação. Eu acho que o ponto do fator de ética, principalmente em relação ao uso da inteligência artificial, ele não está também só vinculado ao cliente. Claro, essa eu acho que é a principal preocupação, mas internamente também, né? Eu acho que antes de você implementar qualquer solução de IA, dependendo aonde você está empregando, você tem que avaliar alguns fatores como ético, né? Por exemplo, contratação, né? Você vai implementar uma solução de IA generativa num processo de contratação, você tem que verificar se ali aquele modelo ele não pode estar enviesando, não pode estar fazendo nenhum pré-julgamento ali, né, em relação a isso. Então acho que o fator ético ele está tanto no sentido de você olhar para o cliente e também internamente. Sim. Não, e faz todo sentido, né? Você está olhando para a empresa como um todo. Não, perfeito. Tem mais uma questão, Giba? Não. Giba, muito obrigado pela sua participação aqui. Sempre bom ter você aqui. Você traz uma outra visão que não técnica, senão eu só vou ficar no técnico aqui. E, Igor, foi um prazer te receber aqui. Foi muito boa a nossa conversa. Eu acho que esse papel, a gente falou no começo da premiação do AI Champion, e eu acho que esse papel também traz esse viés de evangelização para você, né? Esse compartilhamento de ideias e de como fazer as coisas é muito importante. Eu acho que você trouxe pontos muito, muito bons aqui para nossa conversa. Muito obrigado mesmo por participar e por aceitar o nosso convite. Espero outras vezes aqui na mesa, hein? Opa, com certeza. Imagina, muito obrigado pelo convite. Eu achei muito bacana aqui também a nossa conversa. Eu gosto bastante de falar sobre esse tema. Eu espero ter agregado aí também alguma coisa, até para o pessoal depois que vai assistir. Perfeito, muito obrigado e parabéns, Igor. Parabéns pela sua carreira, parabéns pela sua jornada e pela premiação também. Valeu, obrigado. Muito bom. Obrigado a vocês que assistiram também o Jump Talk e até o próximo episódio.